Foi uma madrugada de terror. Criminosos armados com fuzis. Cofre de banco arrombado, caixas eletrônicos explodidos, golpista com o celular na mão. Notou a diferença entre os métodos utilizados? Não é só a maneira como o crime é praticado, são estratégias completamente distintas para alcançar o mesmo objetivo: tirar seu dinheiro. O que antes exigia dinamite, máscaras e confronto, hoje cabe na palma da mão e acontece em silêncio, sem barulho, sem câmeras e sem rastros. E o mais alarmante, nunca se tentou fraudar tanto no Brasil como agora. Quase 4 em cada 10 brasileiros admitem já ter caído em algum tipo de golpe bancário digital. Estamos falando de um crime que se atualiza com a mesma velocidade que os aplicativos que você usa no celular. Mas afinal, como a violência física deu lugar a esse ataque invisível? Como os golpes continuam acontecendo, mesmo com muitos investimentos em segurança? E o mais inquietante, quais são os truques que fazem até pessoas bem informadas caírem em armadilhas? Para responder isso, precisamos percorrer a linha do tempo que vai do cofre explodido ao celular na mão do criminoso. E entender como essa evolução mudou não apenas a forma de roubar, mas também a forma de se proteger. O crime contra bancos era algo de cinema antes da era digital. Cofres arrombados, agências explodidas e quadrilhas inteiras especializadas em assaltos. O Brasil se acostumou a ver manchetes de grandes roubos, planejados como operações militares. Só que esse modelo começou a perder espaço à medida que o dinheiro físico foi sendo substituído pelo digital. Um novo tipo de ameaça começou a chamar atenção na década de 2010, as famosas saidinhas de banco. O esquema era simples e violento. Criminosos observavam clientes sacando grandes quantias e os abordavam logo na saída. Não demorou para que outra modalidade tomasse conta dos noticiários: a explosão de caixas eletrônicos que espalhou terror em várias cidades do país. Esse cenário começou a mudar com a digitalização do sistema financeiro. Os ladrões perceberam que não precisavam mais arriscar a vida em confrontos com a polícia ou carregar dinamite para explodir um caixa eletrônico. Bastava um celular e conhecimento básico de tecnologia. A internet e os aplicativos bancários se transformaram em cofres invisíveis, que podiam ser violados sem barulho, sem câmeras de segurança e sem deixar rastros físicos. Hoje, o Brasil vive uma verdadeira epidemia de fraudes digitais. Foram registradas quase 2 milhões de tentativas de fraude contra bancos e cartões, só nos 3 primeiros meses de 2025, um aumento de mais de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso significa que o setor financeiro, sozinho, concentrou 54% de todas as tentativas de golpe no país. Se esses ataques tivessem sido bem-sucedidos, o prejuízo estimado passaria de 15 bilhões de reais. Um número que explica por que especialistas já classificam o cenário como epidêmico. E o mais preocupante, 31% dos brasileiros afirmam já ter sido vítimas diretas de fraudes bancárias digitais. Entre os mais escolarizados e com maior renda, esse índice chega a 41%. Entre tantas modalidades, alguns golpes se tornaram rotina na vida dos brasileiros. Golpe do WhatsApp, o mais relatado em 2024. O criminoso invade ou clona a conta de um conhecido da vítima e envia mensagens pedindo dinheiro, sempre em tom de urgência. Foi o golpe mais comunicado aos bancos, segundo a Febraban. Golpe da falsa central. Nesse caso, o cliente recebe uma ligação de alguém que se apresenta como funcionário do banco. O tom é de desespero. Sua conta foi invadida, detectamos uma compra suspeita. O objetivo é induzir a vítima a fornecer senhas, códigos e até instalar aplicativos maliciosos. Como explica a cartilha do Ministério Público, os criminosos chegam a usar números de telefone parecidos com os oficiais e, em alguns casos, se passam até por falsos delegados de polícia para intimidar. Golpe do Pix errado. O criminoso envia um Pix para a vítima e logo em seguida pede o estorno, mas fornece outra chave Pix, de um terceiro.
A vítima devolve o valor e o golpista ainda aciona o mecanismo de devolução para recuperar o valor original, dobrando o prejuízo. Clonagem e troca de cartões. Ainda é o golpe mais comum entre idosos. Muitas vezes ocorre em caixas eletrônicos ou após abordagens diretas, quando o cartão verdadeiro é trocado por um falso, sem que a vítima perceba. Boletos falsos, enviados por e-mail, WhatsApp ou até por correio. Com aparência idêntica aos boletos originais, eles redirecionam o pagamento para contas de criminosos. Um detalhe no código de barras ou no CNPJ podem denunciar a fraude, mas para muitos a descoberta só vem depois do prejuízo. Essa variedade mostra que o crime evoluiu para todos os canais de contato possíveis: aplicativos, ligações, e-mails e até abordagens físicas. O que torna esses golpes tão eficientes não é apenas a tecnologia, mas a manipulação emocional. Os criminosos estudam os processos dos bancos, simulam linguagens de atendimento e exploram o fator humano como ponto mais vulnerável. A estratégia é sempre a mesma: criar um senso de urgência. A vítima é pressionada a agir rápido, sem tempo para refletir. Um tom de voz desesperado numa ligação, uma mensagem que parece vir de um filho pedindo socorro, um prazo que expira em minutos. Tudo isso para reduzir a capacidade crítica do cliente e levá-lo a cometer erros fatais. Além disso, há um fator cultural. Como observa a pesquisadora Fabiana Botton, existe no Brasil uma romantização da malandragem e do famoso jeitinho brasileiro. Esse imaginário coletivo, presente em músicas, filmes e novelas, acaba relativizando condutas ilícitas e normalizando práticas que, no fundo, são crimes. O golpe vira um atalho para alcançar status, consumo e prestígio. Essa combinação de tecnologia, manipulação psicológica e cultura de esperteza cria o ambiente perfeito para que os golpes continuem crescendo. Os bancos alegam investir bilhões em segurança digital todos os anos. Em 2025, o setor destinou 47,8 bilhões de reais em tecnologia, segundo o Febraban, sendo cerca de 4,7 a 5 bilhões de reais voltados exclusivamente para a cibersegurança. Na prática, isso significa que as barreiras digitais estão cada vez mais robustas. Firewalls, muros virtuais, inteligência artificial para monitorar transações suspeitas, autenticações biométricas. O problema é que os golpistas não atacam os sistemas diretamente, eles atacam o cliente. Por isso, os especialistas afirmam que o consumidor é hoje o elo mais fraco da corrente. Muitos brasileiros têm baixo nível de educação financeira. Segundo pesquisa da Febraban, 55% dos correntistas afirmam entender pouco ou nada sobre o tema. Essa vulnerabilidade faz com que milhões de pessoas sejam alvos fáceis e incapazes de distinguir um contato oficial de uma fraude bem estruturada. E surge a pergunta: os bancos estão realmente protegendo seus clientes ou apenas transferindo a responsabilidade para eles? Esse é o dilema que sustenta toda a discussão. Enquanto as instituições celebram seus investimentos em tecnologia, o consumidor continua exposto a golpes que exploram justamente a falta de informação e preparo. Ser vítima de fraude bancária não é apenas uma perda financeira. É uma experiência devastadora que corrói a confiança. Muitos clientes relatam sentir vergonha, medo e até mesmo culpa por terem caído em golpes que, na verdade, exploram fraquezas humanas universais. O impacto é ainda mais grave para os idosos. A justiça brasileira já reconhece a chamada hipervulnerabilidade desse grupo, justamente porque grande parte não tem familiaridade com tecnologia ou com os mecanismos digitais de defesa. Isso os torna alvos preferenciais, seja em golpes de clonagem de cartão, falsas centrais de atendimento ou empréstimos não autorizados. Além dos prejuízos diretos, esses crimes abalam a economia como um todo. O aumento da desconfiança em serviços digitais gera insegurança e pode afastar pessoas da inclusão financeira, criando um círculo vicioso que prejudica bancos, consumidores e o próprio país.
O primeiro passo é agir rápido. Assim que identificar qualquer movimentação suspeita, o cliente deve notificar o banco imediatamente para bloquear operações futuras. Em seguida, é fundamental registrar um boletim de ocorrência, documento que oficializa a fraude e pode ser decisivo em disputas judiciais. Outro ponto essencial é guardar todas as evidências, extratos, comprovantes, mensagens de WhatsApp ou e-mails trocados. Esses registros servem tanto para a investigação policial quanto para eventuais processos contra os fraudadores ou mesmo contra o banco. Dependendo do caso, a vítima pode solicitar reembolso com base no Código de Defesa do Consumidor. E se houver resistência por parte da instituição financeira, o caminho é recorrer a órgãos de defesa do consumidor, como o Procon ou a plataforma consumidor.gov.br. A melhor defesa ainda é a prevenção. Entre as principais medidas de proteção destacadas por cartilhas oficiais e especialistas estão: desconfiar de ligações pedindo senhas, códigos ou instalação de aplicativos. Bancos nunca solicitam esse tipo de informação por telefone. Devolver Pix apenas pelo próprio aplicativo, utilizando a função oficial de estorno, e nunca por uma chave diferente. Habilitar a autenticação em 2 fatores em aplicativos bancários, dificultando acessos indevidos. Conferir sempre os boletos antes de pagar, verificando o beneficiário e os 3 primeiros dígitos do código de barras. Monitorar regularmente os extratos e ativar alertas de transação, garantindo que qualquer movimentação suspeita seja detectada rapidamente. Essas atitudes simples podem reduzir consideravelmente os riscos e evitar prejuízos muitas vezes irreversíveis. Golpes bancários fazem parte de uma nova realidade que não vai desaparecer tão cedo, mas a combinação de atenção, informação e reação rápida pode transformar potenciais vítimas em consumidores mais preparados e resilientes. O perigo das fraudes bancárias não está apenas na ação dos criminosos, mas também na desatenção cotidiana. Cada clique apressado, cada ligação atendida sem desconfiança, cada senha digitada em um site suspeito pode ser a porta de entrada para um golpe. E os números falam por si. Quase 2 milhões de tentativas de fraude em apenas 3 meses. 39% dos brasileiros já vítimas de algum tipo de golpe. E uma fraude acontecendo a cada 2,2 segundos no país. Esses dados revelam que a fraude deixou de ser exceção e passou a ser regra, um risco constante para qualquer correntista. Você pode estar sendo enganado agora mesmo sem perceber, e só a informação pode te salvar. A tecnologia vai continuar avançando, e com ela, os golpes também. Mas o conhecimento é a única ferramenta que realmente coloca o poder de defesa nas suas mãos. Por isso, compartilhe este vídeo com alguém que você não quer ver cair em golpes bancários. Informação é a nossa melhor defesa.